Sejam todos bem-vindos ao Estratégia em Destaque, esse podcast criado para falar sobre estratégias e negócios. Eu sou Giovana Gonçalves, host desse podcast, e eu estou aqui com uma convidada super especial, doutora Luciana Faraco, que é uma amiga muito querida. Eu tenho a honra de apresentá-la aqui e assim fico até nervosa porque ela assim foi minha mentora, né, o começo da minha carreira jurídica. Comecei lá em 2012, vamos dizer assim, e ela foi minha primeira experiência de escritório e advocacia. E se eu sei alguma coisa, eu vou dizer que a semente estava lá no escritório dela. E é uma honra tê-la aqui, Luciane, com a gente, tá? E eu queria primeiro apresentá-la, né? Doutora Luciane Faraco, ela é advogada e ela é especialista em direito de família. Ela é mestre pela URGS, não é isso? Isso. E trabalha com soluções de conflitos, né, na parte no âmbito de direito de família. Enfim, seja bem-vinda. Muito obrigada. Uma honra é minha e é um prazer estar com quem trabalhou comigo há tanto tempo e dizer e sentir, porque eu sinto que tu diz é extremamente verdadeiro, como foi importante passar por mim, porque todo mundo que passa por mim é mais importante para mim do que para vocês. E assim, hoje o tom aqui a gente vai tentar conversar para falar de negócios, né? O tema assim hoje vai voltado para falar um pouco de direito de família da área de Luciane, ela vai explicar, né? Que é sobre a parte de curatela, de inventário, mas como o direito de família pode se transformar na questão do negócio, negócio jurídico em si, ou não, né? Que eu digo isso porque eu testemunhei, vamos dizer assim, ela cuidando de muitas pessoas. E além de cuidar das pessoas, ela tinha que ter aquele olhar de cuidado sobre o patrimônio das pessoas. E eu falo isso porque ela tem um papel, desenvolveu um papel de inventariante da ativa, que ela vai explicar sobre o que é, e na parte também de curatela, né? Isso. É, na verdade, assim, a direito de família, quando a gente estuda na faculdade, ele tá as cadeiras de família e sucessões, elas são lá no final da faculdade, né, não sei por quê, mas ela sempre é jogada para o final da faculdade. Então, quando eu, na faculdade, ainda fui estagiar com advogado de família e sucessões, eu pensava assim: "Como é que eu vou ter prática? Como é que eu vou saber fazer isso?". E até foi uma instrução dele, ele disse para mim: "Olha, tem uma figura de curador, de inventariante dativo, que tu faz". E essas 2 figuras elas realmente têm, porque o curador, ele é daquelas pessoas que sofrem uma ação de curatela, então não podem gerenciar o seu patrimônio, o seu financeiro, e o inventariante dativa, eles nomeiam naquele o juiz nomeia naquele processo onde a família briga de uma forma tão estrondosa, que ele tem que nomear uma terceira pessoa para tocar o inventário. Mas são 2 encargos, assim, muito ligados à área administrativa. E onde é que tu busca a experiência, então, no direito, né, na prática da advocacia de família e sucessões nisso? E inevitavelmente tu vai trabalhar com questões de gestão administrativa, tanto de patrimônio como de dinheiro. Mas, por exemplo, o patrimônio, tem muitas ações que decorrem do patrimônio que tu acaba usando a tua prática, como advogado. Na curatela, até como eu estava falando hoje de manhã, às vezes tu é nomeado curador e tu tem que entrar com uma ação de alimentos em favor do curatelado, tu tem que entrar com ação para regulamentar a convivência, tu tem que entrar com um inventário de um parente que faleceu, porque tu representa o curatelado. Então isso são ações de família que tu faz dentro do exercício desse encargo, como também tu faz toda a parte administrativa. Tu tem que fazer prestação de contas, gerenciar financeiro. E como eu estava falando hoje de manhã também na palestra, o que é mais importante, ele traz, então, ele te dá essa experiência, essa prática no direito também. Mas ele te traz uma experiência, um enriquecimento de vida, de conhecer família e conhecer pessoas. E hoje o que eu sempre falo para as pessoas que a minha advocacia ela é humanizada, ela é empática, foi porque eu desenvolvi isso nessa prática nesses encargos como advogada. Por quê? Porque eu entro numa história, por exemplo, eu sou uma terceira pessoa que entro num inventário de uma família. Eu tenho que entender qual que é aquela situação de litígio. Tu vai acabar tomando, às vezes, algum partido ou não, vendo quem está certo ou errado. Tu vai entrar na história daquela família, da pessoa que faleceu, por que, que ele deixou mais para A ou menos para B, por que, que aquele ficou magoado. Quando, numa situação de curatela, então, que a pessoa tá sob curatela, né? Como a gente antes se usava o termo de interdição, não se usa mais, mas as pessoas ainda identificam mais a gente usando interdição
Também tu vai entender por que não é uma pessoa da família que está cuidando dessa pessoa, que está administrando os bens. Qual que é a história dessa família, o que que acontecia com isso, né. Então eu acho que dentro da minha área, essas 2 coisas se complementam e me deram, naquele início, uma experiência, me deram uma oportunidade, porque eu não tinha cliente. Então não adiantava eu querer ir para o escritório, eu tinha que pegar e isso eu vi nisso um nicho, até por orientação do advogado para quem eu trabalhei, estagiei, eu vi nisso um nicho que poderia me movimentar, me dar a possibilidade: "Ah, eu vou entrar com uma ação de alimentos, eu vou entrar com inventário, eu vou estar cuidando dessa pessoa", e me trouxe essa experiência também de proximidade com as famílias, né. Que eu achei fantástico, quando eu entrei lá que aí eu trabalhei no escritório, né, que vou falar o nome, que é Limões de Faraco, e era Limões de Faraco Ferreira na época, quando eu É, trabalhei lá, aham, é. né, Agora é o Luciane Fará. só o Luciano Faraco, mas enfim, quando eu entrei lá, né, vou até lembrar Uhum, do contexto, que eu cheguei em Porto Alegre, fui a Porto Alegre, eu voltei do mestrado, na verdade estava na minha primeira fase do mestrado, uhum, e eu cheguei. Vou ter que voltar um pouquinho antes. Quando eu fui fazer o mestrado, eu entrei numa fase lá que estava tendo uma crise enorme na Europa. Então, eu não consegui, por exemplo, um trabalho, né? Eu só estudei. E eu passei um ano em Portugal estudando. Então, acabou meu dinheiro, não tinha dinheiro para nada. Eu sei que eu voltei para o Brasil só tinha a carteirinha da OAB. E aí eu tinha um casamento para ir em Porto Alegre. E eu disse: vou levar um terno e vai que, né, tinha muitas amigas que vieram do mestrado naquela época, e aí eu disse, vou procurar emprego. Só que eu fui rodar atrás, não tinha WhatsApp. Só lembrando, não tinha WhatsApp, isso em 2012. Ou começou aquela época, enfim, eu acho que sim. acho que não Não tinha. tinha, era só Não. Orkut, né? É, SMS. Acho que era só SMS. É, Então, assim, parece que é coisa do século passado, é, mas 10 anos atrás, vamos dizer assim, mais um pouquinho mais. é um pouquinho mais. E a gente comecei lá a procurar, e aí uma amiga minha, que foi Ana Luísa, você sabe, Uhum. que ela é daquelas pessoas que cuidam da gente, que faz tudo, né? Então ela saiu jogando meu currículo em várias dos sites de emprego. Foi quando fui chamada para fazer entrevista lá com Luciane. E aí eu vou ter que contar essa história porque foi inusitada, né? Que aí eu vi Luciane, assim, o escritório dela era tipo nessa época era uma cobertura em que tinha uma escada helicoidal, né, aquela escada Aham. assim, e quando eu vejo, né, eu fiquei esperando a pessoa sair, vem Luciane, lá de cima, toda chique, chiquerésima, né, não vou nem dizer as marcas aqui, e quando eu vejo dessa Luciana super séria, assim, eu disse, pronto, tá ali mesmo, eu não vou nem dizer o termo aqui, fiquei morta, assim, não, mas eu vou me segurar. Eu estava estudando em Portugal, né? Meu currículo tinha isso, só que eu estava estudando e estava farrando também, né? E estudando, estudei bastante, mas era direito do espaço aéreo, filosofia do direito, era outro contexto, É. completamente. E, embora eu tinha prática, não tinha muita prática, eu tinha pouquíssima prática, mas eu tinha prática na Acho que prefeitura. acho que tu disse pra mim que tinha mais prática. Isso eu sei eu tentei me vender. Disse, e disse porque eu tinha feito o inventário, minha avó tinha acabado de falecer, eu tinha acompanhado aquilo, Aham. e tinha também feito umas ações de tac-tec, que na época eram essas ações que me fez ir para a Europa, viu? Aham. Eu nem advogava, quer dizer, eu tirei minha carteira da OAB bem depois. E aí, naquele dia, eu tenho para mim que ela escutou o meu sotaque, disse, vai fazer em casa a prova, né? E me mandou um teste para fazer em casa. Aí eu disse, meu Deus do céu, e era, eu me lembro, tinha a ver com direito empresarial, Aham. me lembro, que aí tem os casos inusitados que eu não vou contar, mas tem cada história, assim, extraordinária, inclusive, não vai dar tempo, mas quando eu já fui para a audiência de Luciane, que não terminou em pizza, mas terminou em bolinho. É verdade. Que eu É. fiquei assim, eu entrei muda, saí calada, né? E eu fiz, meu Deus, ela mata 10 leões por dia, porque ela é muito brava. E eu ficava com medo dela, assim, meu Deus do céu. Só que ela era sucesso, né? É. Quando ela chegava, ela detonada, mas com conhecimento, muito conhecimento. Então, e era elogiada. Eu lembro que as pessoas ligavam para te elogiar, advogado lá do supermercado, não sei o quê. É. Eu lembro, assim, nossa, Luciane, como foi? Eu ficava assim, meu Deus, então isso é que é bom, será que eu vou saber fazer isso um dia dessa forma? Mas é que Luciane era essa pessoa, né? É, mas assim, ó, se eu me reportar a isso que eu estava falando antes, né, da inventariança e da curatela,
Por que que eu falo isso? Porque eu acho que o que dá mais segurança, o que deixa a gente mais confortável na profissão é a experiência. Então a minha preocupação era a experiência, porque eu pensava assim, ó, que é justamente o que a gente estava conversando antes até. O conteúdo, ele tá aí, ele tá nos livros, ele tá nas aulas que a gente faz, nos cursos que a gente faz, mas como é que ele é na prática? Aquele conteúdo, é isso que eu falo, assim, ó, hoje a gente transmite muito conteúdo, 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 mas por que que mentoria, que consultoria é tão diferente, é tão mais valioso? Porque isso transmite experiência, e isso dá segurança. Porque, por exemplo, assim, ó, quando eu faço consultoria, e eu faço até para um ato, por exemplo, para uma audiência inicial numa ação de alimentos, né, a pessoa tu pergunta já para ela: "Como é que tu avaliou o processo? Como é que tu vai chegar? O que que tu tem que saber? Quem é que faz a proposta?", né, "Tu é advogado do alimentante ou do alimentado? Tu vai chegar e tu vai falar o quê?", né. Isso que eu lembro muito de você, desculpa te interromper, mas que uma coisa que ela sempre fez foi começar pelos porquês. Ela é muito questionadora, e isso foi o que eu lembrei É, dela, sempre questionar, perguntar tudo e questionar os porquês para poder encontrar as soluções, né? é. É, e eu acho assim, é que o ser curiosa, assim, eu acho que até isso que faz a gente, pesquisar mais, estudar mais. Então, naquela época não tinha WhatsApp, não tinha nada, né, tu tinha e eu sempre digo ainda que eu ainda acho que o que mais, nos traz cliente, estrategicamente para o advogado, é a indicação, né. Como eu estava te dizendo antes, eu acho que redes sociais, que a mídia, ela funciona para ratificar a tua pessoa, né, para quem foi atrás de ti, olhar e ver quem é, qual é a tua história, mas o que faz a gente é a indicação. E como é que tu faz para chegar ali? E a pessoa que te indicou também tu tem uma responsabilidade sobre isso. Então eu sempre falo, tu tem que ir atrás da experiência, tu tem que tentar ser o menos surpreendido, porque um processo surpreende, uma audiência surpreende, uma sustentação oral surpreende, então a gente tem que se sentir mais seguro, chegar o mais seguro possível, né. Então esse é o diferencial que eu acho. E na época eu busquei isso, entendeu? E eu vou lembrar uma coisa, porque quando você fala da sua parte, né, na sua função, que você não faz só isso, mas a parte enquanto inventariante da ativa e curadora, isso aí que você levou, né, a observar, talvez, para você ter ideia, quando vim para cá, eu aprendi outro direito. Uhum. Eu saí do Sul e vim para João Pessoa, não existia isso, eu nunca vi essa figura do inventariante da ativa. Aham. Eu juro que eu nunca vi até hoje funcionar. Eu ouvi aqui alguém fazer, a não ser que seja, de repente, uma defensora pública, alguém que eu não estou vendo. Mas um juiz nomear uma terceira pessoa para administrar o patrimônio, os bens e, assim, a vida de terceiros é desconhecido, é daqui, pelo menos, sabe? Eu não sei se é desconhecimento meu, pode ser, porque eu também enveredei por outras áreas. Mas eu, de verdade, em João Pessoa, eu não tenho conhecimento disso. E eu vi você me ensinar um direito com um olhar, que também é um olhar muito humano, como você falou, mas é um olhar humano, não é um olhar manso, é um olhar humano, porém com muita garra, muita determinação para ajudar um terceiro, É. porque você tinha uma nomeação ali de um juiz, né? Uhum. É como você fosse poder Estado, né? E responsável por alguém, que eu achei muito bonito, mas assim, aí eu até vou puxar isso porque a gente está falando um pouco de negócios, né? Uhum. Para dizer, vou pedir para você que você explique, né, aos nossos telespectadores, a função, como seria isso do curador e do inventariante nessa função? Assim, como a gente estava dizendo, eu acho que tu tá bem certa, tem que olhar e tem que sempre colocar o viés do negócio, porque, tudo é muito bonito, mas a gente precisa viver, né, tem contas para pagar e tem que ser como é que isso é um negócio? Como eu disse, assim, ó, eu vi ali uma fonte de experiência, em primeiro lugar, e de renda também. Porque o inventariante dativo, ele a remuneração dele, na verdade, acontece na conclusão do processo, até porque ele é nomeado para concluir o processo, então isso é até o incentivo, é o estímulo, ele é em percentual, como acontece, quando tu contrata um advogado do inventariante, ele recebe em percentual ao final. Na época em que eu comecei a fazer isso, há 30 anos atrás, não tinha nenhum respaldo inicial para isso. Então eu falo assim, ó, e tu deve lembrar até porque isso acontecia, tem que ir em tal lugar, a gasolina do deslocamento, o estacionamento, tudo eram despesas que eu adiantava. E muitas delas, inclusive, eu absorvia, porque eu não guardava a nota para lá no final cobrar, o inventário não tinha na época dinheiro nenhum, não tinha frutos, então era um trabalho olhando para o futuro.
né? Isso era uma coisa que me deu muito mercado, porque ninguém quer esse trabalho imediato sem remuneração. E então eu tinha muito espaço para isso. O curador é diferente, porque o curador, como ele faz esse cuidado, essa assistência contínua, o curador o juiz fixa a remuneração. Se é possível, se o curatelado tem renda para suportar essa nomeação. Mas aí eu me lembro que os juízes, quando eu comecei, eles me diziam: "Tu tem que fazer no bom e no ruim". Então eu acabava fazendo alguns que não tinha remuneração, né, ou que ela era simbólica, e outros que eu tinha uma remuneração maior, né. Então e daí era aquela uma remuneração um fixo mensal que tu administrava, e daí tu tinha que ter mestria na administração do patrimônio e dos atos negociais e da renda, porque tu tirava dali também, tu tira dali a tua remuneração. Então, como, sustento como negócio, eles funcionam dessa forma. Hoje, na questão do inventariante dativo, tá um pouco diferente, porque ninguém mais absorve essas despesas, né, e tem exigências até no processo. Vou dar um exemplo lá, assim, que agora é muito normal, eles exigem a certidão de inexistência de testamento. Essa certidão é uma certidão que custa R$ 90, né. Então, o que que tu tem que fazer? Tu tem que se o inventário não dispõe de valor, se ele não tem valor nenhum, tu tem que pedir para o juiz oficiar. E depois joga essa remuneração para o final, vai ver se vai vender um bem, porque isso aí é que entra esse trabalho paralelo que tu disse, né. E se eu não tenho dinheiro, como é que eu vou terminar? Sim. Se eu não tenho dinheiro, eu vou ter que ver o que que eu vou vender. Como é que eu vou fazer esse dinheiro, né. Então, aí tu tem vários problemas, mas tem a viúva morando lá, como é que eu vou tirar? Então tu entra numa fase negocial, tem até uma eu acho que tu vira um polvo, tu atua em todas as áreas, aí tu vai quase que para uma negociação, uma mediação, como é que nós vamos fazer, porque tem que terminar, então tu mora ali, mas o que que nós vamos vender, qual é o bem que melhor vende, tanto que eu fiz tanto trabalho disso, de ter que ir atrás de alguém, e para vender, e para comprar, e pra não sei o quê, que na pandemia, naquele surto inicial de o que que vamos fazer, eu acho que tinha 2 ou 3 semanas de pandemia, eu me inscrevi num curso online de técnico de transação imobiliária. Eu estava lembrando aqui, né, voltando àquele contexto que você administrava vários negócios e que você fala, né, que para você também foi uma oportunidade, né, enxergar ali na inventariança da ativa ou na função de curador, como, vou me movimentar, você falou sobre isso. E eu me lembrei de algumas histórias, eu queria que você contasse, antes de contar essas histórias, um pouquinho da sua história para a gente na advocacia, né, você sempre quis ser advogada. É, não, não quis. Na verdade, eu queria fazer artes cênicas, eu queria ser atriz. Eu fazia teatro no colégio, gostava muito, e paralelo a isso, eu estudei inglês, porque eu gostava de cantar as músicas em inglês e não queria cantar errado. Então, eu entrei quando eu fui pensar no vestibular, eu pensei: "O que que eu vou fazer?". Artes cênicas eu não tive coragem de dizer para o meu pai, porque ele ia odiar, ia dizer que não, que tu tinha que ter ia dizer que não era uma profissão. E eu já dava aula de inglês, né, então eu pensei: "Ah, vou fazer letras", mas eu tinha uma ilusão de que, assim não, eu tinha um senão, eu pensava assim: "Ah, vou fazer letras, eu sempre tenho que trabalhar fim de semana, eu tenho que trabalhar eu vou lá, dou aula, mas eu tenho que chegar em casa, eu tenho que corrigir prova, eu tenho que fazer aula. Não, eu vou fazer alguma coisa que eu trabalhe só quando eu tô lá". Tá, mas então o que que eu vou fazer? Bom, pensando, eliminei toda a parte de exatas, né, aí pensei: "Ah, vou fazer direito", resolvi meio que na fila da inscrição do vestibular, porque era assim que se fazia inscrição na época. E daí eu optei por fazer direito. Eu acho, hoje eu sou muito agradecida eu me lembro que eu tinha lido uma reportagem da Serra Leoa, eu pensei que eu ia ajudar muito as pessoas, eu ia ir trabalhar na Anistia Internacional. Que bom que eu fui me inspirando nesse lado todo romântico, né. Hoje eu vejo, assim, que aquela minha habilidade, aquele meu talento para artes cênicas me ajuda muito, principalmente na parte oral do direito, né, de audiência, de sustentação oral, é uma coisa que eu sempre fico nervosa, né, assim como hoje lá na palestra eu sempre fico, a Renata disse: "Tu não fica nervosa", não, eu fico, a minha mão sua, mas eu consigo administrar, eu acho até que esse nervosismo me dá um pouco de adrenalina, assim, né, eu gosto um pouco disso. Então é uma parte que eu gosto muito, eu gosto de audiência, eu gosto de sustentação oral, eu acho que isso vem daquele meu antigo desejo das artes cênicas. E na advocacia
eu fui levada ao direito de família, porque eu fiz estágio na área pública e em escritório eu fui para um escritório que era especialista em direito de família e sucessões. Então, a gente tem que, num negócio, eu sempre falo assim, e vendo o direito, né, a minha profissão como meu negócio, como meu ganha-pão, tu tem que encurtar caminhos, né? Não adianta tu querer fazer o que está mais distante, o que vai te dar mais trabalho, né? Então, realmente, a prática que eu tive maior foi nisso. E calhou que eu começar na advocacia também fazendo esse trabalho de inventariança, de curadoria, me fez chegar, me aproximar muito das pessoas, e eu gosto de pessoas e gosto de histórias de pessoas, e isso foi criando naturalmente esse meu jeito de advogar, essa minha marca, assim, eu me envolvo bastante, né, com o cliente, com a história do cliente, eu gosto de história, de pessoas, eu acho isso importante e eu levo isso para dentro da advocacia, né. Então eu fui indo assim meio que jogando e fui me apaixonando, eu gosto muito do que eu faço, né, até hoje eu gosto muito, eu gosto de desafios. Eu acho que dentro disso tu tem que beber em outras fontes do direito também, e isso também na advocacia, na inventariança dativa e na curadoria, tu bebe, porque tu tendo que administrar, tu tendo que entrar com uma ação de cobrança de aluguéis, tu entendeu? Tu transita em outras áreas, tu bebe em outras fontes, então eu acho isso interessante também. E a minha história foi isso, daí eu fui indo, fui trabalhando com isso, fazia coisas paralelas, não conseguia viver só disso, e, e fui sendo assim levada, e acho que porque eu gosto e fui transitando muito. Tinha uma coisa que a gente ouvia muito na época, hoje não tem mais, que tem muito processo eletrônico, mas que tu tinha que ir no fórum, que tu tinha que cuidar do teu gado de perto, né, que a gente tinha que ir lá e cuidar do processo. Isso era uma coisa que eu falava, né, para vocês. Lembro demais. E, olha, nessa época não tinha ainda, a gente não tinha um PJE. E aí eu me lembro dos processos que ela me fazia estudar, né? Isso assim, ser rápida, porque não adiantava, ela colocava uma pilha de, sei lá, 5, 6 processos e eu tinha que decorar pelo nome das partes, só que até eu memorizar, não, porque até hoje eu lembro de algumas pessoas. Uns fantasmas. Sim, lembro, e aí aqueles processos azuis, assim, e assim, aí quando ela me fazia ir para o fórum, assim, tinha que a gente despachar, né? Eu vou fazer alguma coisa, um ato ou ver alguma folha, e aí ela me ensinou que eu tenho que começar a olhar por trás, né? Começava a olhar por trás para ir voltando para frente. Então, às vezes eu não sabia nem o que era o caso, mas eu tinha que saber o que era aquele despacho. E aí eu fui entendendo que até nisso eu aprendi a ser estratégica contigo. Que a gente usava sempre assim, começa de trás para diante e vai na minha última petição, vê a última coisa que eu pedi, que eu falei para te inteirar, né? Outra coisa que eu me lembro que a gente falava. Que vinha antes, vem a minha última petição e faz. E até hoje, até para ensinar aos meus advogados, olha, vê minha última petição e vê o que eu pedi, aí eu vou. Também memorizei todos os meus clientes, óbvio que a gente memoriza. Agora, quando a gente realmente é dono do negócio, faz a diferença. Isso eu entendi depois, né? Porque eu não conseguia também memorizar até o próximo ato sem antes acontecer. Então, a gente começa a entender que a gente cuida como filho. Cada processo, eu costumo dizer que eu não atendo números, né? Eu atendo pessoas. E eu aprendi isso com o Luciane. Atrás de todo o processo tem uma pessoa, né? Tem um ser humano, isso que a gente... E aí a gente para de ver os números processuais ou os atos processuais, mas a gente está vendo ali o que aquilo vai levar, quanto tempo a gente vai conseguir aquele direito ou não, né? O que vai atrasar, às vezes, uma interpretação errada de um juiz ali, a gente entra com agravo ou um tipo de recurso que seja, mas a gente ir até o final, sabe? Eu acho que você tem muita garra de ir até o final e nunca deixar para lá qualquer coisa, não, isso aí tá certo, ou fazer meia boca. Desistir. Você nunca deixou que isso acontecesse. Você sempre foi lá e brigou até a última linha, sabe? Assim, isso que eu achava admirável em você. Hoje em dia, assim, daí, voltando até na questão de negócio, até porque a gente fala muito do tempo passado, né? O que aconteceu nesse meio tempo? E hoje, eu estava vendo até alguém falando das habilidades que tem que ter hoje, falando do advogado, né, que tem que ter a gestão do escritório, né, a oratória e a escrita. E realmente, assim, ó, mudou muito, né? Como eu estava dizendo, assim, essa questão da indicação, tu tinha isso, tu te preocupava com isso, né? Hoje, tu tem que te preocupar com a gestão do escritório, realmente, porque os escritórios, tudo, a parte contábil, a parte tributária,
né, a parte de recursos humanos. Então, assim, ó, virou um negócio. Pode até ser um negócio só teu, pode ter o escritório ser de uma pessoa só, ser só tu, mas tu vai ter que fazer essa gestão de tempo, de acompanhamento de processo, de retorno para o cliente, né. Aí tu tem a parte do estudo, que o advogado tem que estar todo o tempo estudando, se atualizando, tu tem que desenvolver as habilidades, tu tem que captar o cliente, tu tem que fazer o Tem que uso, ser vendedor, tem que ser não basta vendedor, ser advogado. tem que fazer o uso de redes sociais, tem que fazer uso. Então, assim, ó, hoje é muito complexo. Então, a gente tem que. Eu fui tendo que me adaptar e inserir isso no meu negócio, né? Essa parte que eu contei inicial foi de como eu caí, como é que me jogaram, como é que eu me joguei no direito e fui dando as primeiras braçadas, né? E nisso, daí de lá para cá, fui passando por vários estágios, assim, de escritório e de tempo mesmo. Tinha uma época que a gente não podia, advogado sempre teve bastante restrição com a parte de publicidade, né? De venda do seu produto. Hoje eu acho que está até que eles estão até perdidos, né? Porque a OAB está demorando para dar uma resposta sobre a regulamentação disso e os advogados precisam disso para viver, né? Então tá tudo meio solto, meio perdido, né? Que vai ter que ser revisto. Acho que todas as partes já estão pensando nisso, estão vendo isso, que tem que ser revisto. Mas hoje isso faz parte do nosso negócio, né? Se tu acha que tu entra no mercado e tem que se adaptar. Tem que se adaptar. E isso que eu acho que é um diferencial, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu acho isso, eu acho que o conteúdo tu busca, né? O que eu gosto, o que eu posso dar de diferencial é essa prática, né? A experiência. E eu sempre gostei disso. E tu te lembra tanto disso porque eu sempre confiei que as pessoas que estavam comigo iam aprender e aprender assim, né? Então tu tem que trazer como um colega, tu tem que tratar como um colega e dar oportunidade, mas, obviamente, tu tá ali do lado, tu tá assistindo, tu tá dando os instrumentos para fazer o outro crescer, né? Essa ideia que a gente fala hoje até até das mulheres, de se apoiar, da sororidade, na verdade, eu acho que intrinsecamente eu sempre tive, porque eu sempre quis todo mundo indo junto comigo, né? Eu acho que junto a gente sempre, eu gosto de transmitir conhecimento e experiência por isso, porque eu acho que a gente vai muito mais longe juntos, né? E não foi fácil, tá? Eu lembro que, assim, cheguei num momento do escritório, tinha muita coisa e eu estava assim, junto a você, né? Tinha um escritório embaixo, que tinha vários advogados trabalhistas, e lá com você, eu disse, olha, tu. E assim, eu não tinha o direito fresquinho, eu tinha lá da OAB que eu tinha feito há um ano atrás. Uhum. Aí eu tive que voltar a estudar aquilo e me lembrar, só que é nas entrelinhas, porque não é só saber o por cima, você tem que saber realmente. E aí eu entendi que eu não estava com conhecimento suficiente para agregar, então eu me puxei ali para dar conta, sabe? Para tentar me adaptar e fui entender ali, naquele momento, em cada desafio que foi me colocado, né, lá no escritório, a despachar com o juiz federal, sem medo, e não saber nem o que está falando sobre, sei lá, licitação, não sei o quê. E eu comecei a entender várias coisas ali e ver quanto foi importante e como aquilo acelerou o meu processo hoje, que eu digo que eu sou quem eu sou porque eu passei por esse desafio no teu escritório, sabe? Tanto você quanto o Ricardo, eles também nunca alisaram, né? Vai lá e faz. E às vezes eu chegava com outro argumento para despachar. E a gente conseguia reverter alguma coisa, porque diz, olha, eu nem sei o que eu vou fazer aqui, mas eu sei que a gente tem isso, tarará, e falava lá do direito, que seja. E depois, não, eles estão querendo isso, tarará, e aí conquistava com o meu sotaque. É verdade. O sotaque, o teu sotaque que estava lá. Eu nem sei o que eles estão querendo, mas eu tô aqui. Tô aqui e eu sei que mais ou menos é isso daqui. Aí eu disse, não, vem cá, vamos fazer aqui. Aí eu já era atendida super rápido. E quando eu vi, eu tinha decisões super rápidas. Eu disse, meu Deus, eu fiz isso. Isso aconteceu e aquilo foi muito prazeroso. Eu me lembro que tu dizia, eu nem sei do que é. E nós dizia, tu entra no ônibus e vai lendo. Foi. Vai lendo. Isso fazia. Não fazia só isso. Entra no ônibus, vai lendo, agora desce do ônibus e pega outro em outra direção. Do outro lado, para outro bar, outro lugar. E eu não sabia que lá tem vários fóruns espalhados. E aí eu não sabia que eu ia passar uma hora dentro de um ônibus. Às vezes tinha que ir para, sei lá, o interior Eldorado, outras cidadezinhas. E aquilo foi muito, muito legal. Acho que eu vivi a experiência do escritório raiz, da advocacia raiz com Luciane. Porque depois disso, nenhum desses aqui
que eu vejo novos, os advogados novos, que sabem o que é prática de despachar no balcão. Tem esse conhecimento, não sabe que a gente tem que ter um jeito de falar, mudar a voz até, sabe, o contexto, para conversar, de buscar mudar o entendimento, entregando memoriais. Então, eu cheguei lá do Sul aqui, fazia minhas peças, eu ia imprimir os memoriais, ia lá em cada desembargador, tá aqui, e ninguém fazia isso, só eu. E eu fiquei, ué, quer dizer, eu aprendi de forma diferente o direito, talvez, né, acho que é cultura também do gaúcho, talvez, eu vejo que lá realmente o Rio Grande do Sul, ele vai à frente, né, assim, ele influencia o resto do Brasil. Eu tenho que dizer isso porque eu acabei advogando em vários lugares do Brasil, eu hoje advogo, né, São Paulo, Rio, porque eu faço um direito hoje mais internacional, então eu Sim. em pessoas de todo lugar, e eu acabo tendo que entrar em várias searas, mas é muito diferente. É muito diferente. Mas acho que lá a gente tem um diferencial e uma exigência muito grande. Hoje até estava um tabelião falando lá que depois da escritura pública, hoje a ata notarial é o documento público mais importante. E eu estava falando, a gente transcreve, por exemplo, print de conversa de WhatsApp, sempre acompanhado de ata notarial. E aqui não se faz tanto isso, porque a outra parte não impugna tanto, né? Lá os advogados já estão furiosos, assim, para impugnar. Então, são detalhes, assim, que a gente vai aprendendo. E isso que tu falou, até que é essa nova configuração geográfica do direito, a gente acaba advogando em vários lugares, até pela questão eletrônica, pelos processos eletrônicos, mas essa questão daí eu acho que hoje se torna até mais importante essa tentativa de despachar com o juiz, de conhecer, às vezes até para ele conhecer o advogado que está daquele lado, porque fica tudo tanto ali no plano eletrônico, né? Esses tempos eu fui despachar com uma juíza e ela disse, bah, que interessante a gente estar falando pessoalmente, porque era um processo muito importante, a questão que estava ali era um litígio muito grande, uma coisa muito importante, e ela queria aquele velho olho no olho, ver quem é o advogado que está tratando aqui, né? Então isso também é importante, mas claro, ao longo desse tempo todo, tanto a advocacia mudou, né? Hoje, se eu largo às vezes um advogado no início, assim, como tu foi posta ali, a maioria se assusta, né? Então a gente também tem que se adaptar, né? Que não tá mais assim, e também a gente tem mais recursos, né? Hoje em dia, assim, eu sempre tive uma necessidade, assim, de, eu quero fazer tudo, né? Eu vou fazer eu gosto de fazer petição, eu gosto de fazer recurso, eu gosto de fazer audiência, mas isso sou eu, né? Hoje os advogados tem uns que são mais, até tendem para uma área, então, que tem menos a parte oral, né, do direito, essas coisas. Hoje, e como eu disse, tem toda essa parte de enquanto negócio, de gestão de escritório, de mídias, de clientes, né? Eu sei, assim, que para mim eu estou assistindo e vivendo a história nas suas fases, né? E eu vou voltar um pouquinho para a tua história. Eu queria que tu contextualizasse esses 30 anos, assim, tá? E tu começou, tu estava falando lá que queria artes cênicas, e como foi teu começo ali? Bom, eu fiz estágio nesse escritório, que era pequeno e especializado, né? E o que eu sabia, na verdade, é que desde a primeira fala do advogado, que ele não tinha interesse em ficar, em me contratar, em ter um advogado contratado. Mas eu me formei e ele me contratou por um período assim. Mas eu via também que eu não ia construir uma carreira ali, né? E na minha ideia, naquela época, eu pensava muito assim: se eu vou ser advogado, eu tinha decidido que eu não queria fazer concurso, porque eu gostava muito de advogar, e se eu fizesse seria na Defensoria Pública, que eu achava que era o mais próximo da advocacia, mas acabou que eu não fiz. E ele falou, primeiro que aquele advogado, ele me mostrou uma vez uma folhinha com o plano de carreira dele. Eu disse, devo ter que ter um, então. Daí fiz um também. E eu disse, bom, eu vou abrir um escritório, então. Daí eu tive uma ex-colega de faculdade que me chamou e a gente montou um escritório. O primeiro cliente foi um inventário que eu peguei, eu nem lembro quanto eu cobrei, eu não olhei tabela da ordem, o que eu fiz, eu cobrei que eles tinham que me pagar durante 24 meses o que eu precisava para manter o escritório, ou seja, que estava dentro do aluguel, telefone, né, para eu poder não estar pagando para trabalhar. E assim eu fui começando, eu fiquei nessa sociedade uns 5 anos,
Depois a gente se separou, eu estava numa fase que eu queria estudar, eu sempre fiz na minha carreira isso, né? Eu posso descansar 3 anos no máximo e eu tenho que estar fazendo algum curso, alguma coisa, eu sempre tenho que estar retomando, né? Alguma atualização, porque eu já estudei pela Constituição anterior a de 88, já estudei pelo Código de 1916, já estudei pelo de 2002, estou estudando a reforma, CPC antigo, então tu tem que estar sempre revisitando e estudando. E eu estava numa fase de estudo e, enfim, a gente separou. Eu fui trabalhar num outro escritório, que era do meu ex-marido e um sócio, e daí acabei me tornando sócia deles e fiquei nessa sociedade muito tempo. Ela foi funcionando dessa forma, né? Tinham áreas separadas, eles nessa área mais empresarial, trabalhista, e eu sempre na área civil e sempre mais focada em família e sucessões, família e sucessões. Até que eu comecei a ver que realmente eu só consigo fazer família e sucessões, porque é um direito muito artesanal, muito pessoal, né? O cliente ele não gosta de ser atendido por mim e fazer uma audiência com outra pessoa. E eu entendo até por uma questão de intimidade, de privacidade, né? Ninguém gosta muito de ter que compartilhar a sua história que não tá legal, né? Porque se tivesse legal não tava ali num processo, né? Então, eu acho que é realmente o que eu mais gosto, né? Onde eu mais me dediquei, é o que eu mais estudei, é o campo que eu me sinto mais confortável. E daí eu consegui começar a construir só dentro da área. Não é uma coisa assim, eu ainda, como eu disse, eu ainda gosto de revisitar outras matérias. Nunca me afastei dessa questão do inventariante e do curador. Até curador, sim, eu deixei de ser em 2015, porque daí por uma questão pessoal, assim, meu filho estava entrando na adolescência, isso era uma coisa que me tomava muito, né, muito, eu tinha que estar todo o tempo à disposição, e daí foi uma coisa por opção. O inventariante dativo não, e é uma coisa que eu gosto muito, eu gosto de desvendar, assim, o inventariante dativo parece que quando tu pega aquele inventário, ele tá todo nebuloso, como é que eu vou começar, sabe, a desatar os fios? É a parte estratégica do negócio. É a parte estratégica, eu gosto muito disso mesmo, e o fato de transitar nessa questão também administrativa, e assim fui indo, enfim, daí nesse meu plano de estudar sempre continuei com isso, daí fiz especialização em Direito Civil Aplicado, foi uma especialização que eu sempre falo muito nela, porque eu adorei. Ela teve uma edição na faculdade, na Universidade Federal dela, e eu graças a Deus, assim, tive a chance de fazer. Aí passou um tempo, eu fui fazer um mestrado, até porque eu gosto muito dessa parte docente, eu tinha muito essa ambição, assim, da docência, e fui para isso, e na verdade, eu sempre digo assim, daí dei aula e dou ainda de vez em quando, mas não é uma coisa permanente, assim, eu não tenho uma cadeira direta, mas o que eu vejo muito, eu acho assim, e daí para quem advoga, ele trouxe um ensino na área da pesquisa e da escrita muito rico, e para mim foi bom, porque na verdade eu fiz já com 20 anos de formada, mas fiz o mestrado, e é isso, né, e daí eu tive o privilégio, eu acho, assim, de conseguir sempre viver dessa advocacia, né. Eu queria que tu contasse agora, contextualizar agora aquelas histórias que, assim, sobre justamente você está falando como inventariante da ativa. Eu me lembro de algumas, né? Eu me lembro da questão de um restaurante. Eu disse, como é que ela cuida de tanto processo, de tanta coisa que ela sabia pelo nome, e ela sabia exatamente qual estratégia, o que fazer, qual tipo de ação, ou quantas ações ela tinha que entrar por causa de um caso específico, e ainda vai administrar um restaurante. É. Ou então vai cuidar de uma velhinha que tem os filhos, sei lá, brigando, eu não me lembro bem, mas está no hospital, ele se degladiando, e ela é uma terceira pessoa que está lá cuidando para que ninguém mate o velhinho ali, ou enfim, por causa de muitas discussões e conflitos, né, em relação à herança, talvez, enfim. A herança da pessoa viva, né? Porque estão lá e não morreram, já estão brigando. E você tá lá tomando conta das pessoas. Eu achei incrível isso, e eu fico, meu Deus, como é que ela consegue, e fora isso, administrar uma casa, seu filho, tudo, né? Que não tem só a parte do trabalho, né? Não tem. Mas assim, ó, nisso, essa do restaurante, isso é uma coisa que hoje, e daí acabou, calhou que hoje eu desenvolvi um novo produto, né? Que é nessa questão justamente assim, como eu estava falando, da prática, da experiência, né? Porque já que eu chegava e tinha que
desatar aqueles nós, eu fui dizendo assim, como é que eu vou ir fazendo isso? E o interessante é que como eu não tinha recurso tanto de internet, de inteligência artificial, não tinha para quem perguntar, eu tinha que ir lá e fazer, né? E aí, como tu disse, eu falo os porquês, eu vou perguntando por quê, como é que faz, não sei o quê. Eu me lembro de uma, eu acho que, não sei se tu te lembra da indústria de velas, tinha um que tinha uma indústria de velas. Quando o juiz me nomeou inventariante disso, eu disse assim, tá, mas tem uma fábrica de velas, eu vou ter que administrar, porque o inventariado, ele detinha, na época, 80% das ações, né, das cotas societárias. Eu falei, como é que eu vou administrar? Aí eu sentei e falei com o juiz, tá, olha só, tem apartamento, casa, não sei o que, mas tem uma empresa, tem uma fábrica de velas. Eu não sou administradora. Aí eu disse, não tem como nomear uma pessoa. Daí ele disse, não, então tu designa um administrador para aquilo ali. Eu designei, só que igual eu tinha que estar administrando o administrador. exatamente, né? Cobrando, vendo como é que estava andando, mas foi indo. Esse, que tu te lembra, era num restaurante super famoso, super tradicional, porque ele ficava aberto 24 horas. E era uma briga assada horrorosa. Daí, no meio disso tudo, às vezes eu ia lá almoçar para ver se aquele garçom que ia entrar com a reclamatória ou não. Porque daí até funciona como um compliance. Por exemplo, tu pega um negócio, eu sou inventariante da ativa, mas eu sou advogada. Eu tenho uma noção, eu sempre falo, o direito ele é uma ciência, né? Eu sou advogada de família e sucessões, mas antes de tudo eu sou advogada. Eu tenho que conhecer a ciência do direito. Eu tenho que ter uma noção de princípios e de todos os ramos do direito. Então é como um compliance, né? Tu tem que chegar lá e dizer, pô, mas tem aquele cara que ele trabalha, ele tem carteira assinada? Não tem. Aí é que eu falei, que eu quis dizer hoje, onde entra a tua expertise de advogado. Tu pode até não ser o advogado da reclamatória, ou o advogado que vai fazer a revisão dos contratos de trabalho, mas tu tem que ter noção que ali tem um problema e chamar um advogado para resolver. Né? Assim como tu chamou um administrador para lá, e assim tu vai indo em todos os conflitos, né? Por isso que, como curadora, aquele filho, cada vez que entra na casa, ele perturba, ele briga com as cuidadoras, ele fala, não, vamos entrar com uma regulamentação de convivência, ele vai entrar de tal em tal horário, assim, assim, assado. Então, essa visão, o que te dá é o direito, é a advocacia, né? Eu acho que a visão da experiência em si, né? Que você foi claro, pegando a prática e só que você tem esse olhar panorâmico. Eu não acho que seja para todo mundo. Eu acho que realmente tem que ser algo que é treinado, vamos dizer assim, né? Eu acho que você, desde aquela época, que faz 20 anos, né? Não, não, faz desse tempo que eu conheci você, faz 14 anos. 14 anos, tu tinha 20 anos de advocacia, corrigindo. Mas eu me lembro que você me explicou ali coisas que, meu Deus, ela administra, ela ali também tinha que ter uma narrativa impecável, né? Assim, para convencer o juiz daquilo, enfim, para poder ter o papel dela, porque também é uma responsabilidade muito grande, que é sobre o patrimônio de terceiro, né? E ter que também prestar contas. Mas você sempre fez isso tudo com muito amor, né? Eu sempre vi. Mas é o lado feminino, né? A gente é povo, né? Tem que dar conta. Daí nisso tem a família, tem filho, tem pai, tem mãe. A gente vai indo, vai dando conta, vai dando conta. Eu sei que nossa, eu sempre achei que você era assim, a super profissional e a super mulher. Eu estava ali aquele momento, um momento talvez um pouco difícil, né? Naquela fase de reestruturação, enfim. Que eu via que o escritório estava assim, estava crescendo ao mesmo tempo, e eu consegui aprender muito contigo naquela fase, né? E eu queria assim que hoje eu estou vendo que você está fazendo um papel de prática de consultoria também para advogados, não é isso? É isso. E eu queria que tu me falasse um pouquinho como é que está funcionando isso. É justamente isso que eu te falei, que é o produto assim que hoje eu trabalho, porque eu acho que é o que eu melhor posso oferecer. O que eu disse, o conteúdo, as pessoas, tu mostra o caminho, onde tem o conteúdo mais fácil, o conteúdo pertinente, mas o conteúdo em si, o advogado tem que sentar, tem que gostar de ler, tem que gostar de estudar, porque é assim que ele vai fazer, né? Como é que ele estuda? Se ele estuda lendo, escrevendo, aí é uma técnica dele. O que eu posso, o que eu acho que é mais confortável e mais importante passar, que isso sim é mais difícil de adquirir, é essa questão prática, a visão prática e estratégica, né? Como eu te disse, assim, ó, de pegar um processo, ou de pegar um caso e o que eu faço daqui para frente, seja ele daqui para frente, se ele está em andamento, se tu está começando, qual é a estratégia que eu vou usar,
né? Existem todo um passo a passo desde quando o cliente chega em ti, porque eles se preocupam muito do cliente chegar. O cliente chegar, bom, o cliente chegou, e daí? Né? Tu quer que ele fique? Como é que ele vai ficar? Né? Eu sempre falo assim, ó, o que que te cativa, o que que te faz pegar um advogado? Para mim, a confiança. Eu acho que é a primeira relação que ele tem que ter, né? Então, ele tem que falar o que tu quer ouvir ou não, mas ele tem que ser sério, tem que dar essa liga, né? Você falou, desculpa te interromper, você falou muito em indicação, né? Você falou bastante em indicação. E eu acho que, além da indicação, também a reputação. Porque você acaba construindo, ao longo desses anos todos, uma reputação, né, dentro do que você faz. Porque se você já pensa no bem e está resolvendo questões, a indicação ela só vem por causa da tua reputação, né? Ao longo do tempo. E eu acho que essa construção que o advogado tem que fazer ainda é muito mais importante, porque muita gente se preocupa muito hoje com marketing digital, em trazer esse cliente que não te conhece, não sabe o que tu fez. Mas se tu já tem uma reputação, como eu disse, você pode desligar o telefone, que você vai conseguir, vai ter muitas pessoas te procurando ali, mesmo você no escuro. Né? Eu vejo dessa forma. E advogado bom, que eu aprendi com vocês, não é advogado também só de causas ou ações fáceis, né? Tem ações difíceis, mas que quando você constrói essa sua reputação, ela não é esquecida a longo prazo, né? Então, assim, o que eu falo, assim, ó, a pessoa, ela pode ter, na consultoria, ela pode ter para um ato, ela pode ter para um processo, ela pode ter como uma terapia, tu pode toda semana ter uma hora de consultoria para dizer quais foram as tuas inseguranças, as tuas dificuldades naquela última semana, né, tem vários, por que eu vejo isso? Primeiro porque eu sempre gostei, tanto que tem lá na minha origem, que eu era professora de inglês, eu gosto de ensinar, eu gosto de dividir, né? É uma coisa que para mim sempre foi. Eu tinha mais essa dificuldade no caminho. Eu tive que ir aprendendo, eu tive que ir fazendo para aprender. Tudo que eu faço hoje para destrinchar um processo de inventário, numa inventaria dativa, eu fui aprendendo fazendo, na marra. O que eu posso fazer isso? Por que eu não consigo essa negativa? Né? Aí tu vai lá no balcão da prefeitura, mas por que, como é que eu vou conseguir isso? Né? Hoje tu tem muito mais, me encurta o caminho. E então eu posso encurtar o caminho do outro também, né? Eu posso transmitir isso e dar essa segurança, que eu acho que é bem, porque hoje em dia também eu acho que o mercado tá mais agressivo, né? Porque, como eu estava falando, olha tudo que se exige hoje, né? Então, se realmente, assim como a gente fala assim, hoje o pessoal mais novo não gosta de pegar junto assim. Sim, mas também a gente não pode olhar isso só com crítica, a gente tem que ver qual é o cenário deles hoje e ver como é que a gente pode ajudar. E se tu pode encurtar esse caminho, eu gosto, eu acho interessante. Tu sabe que, assim como tu, eu tenho várias, assim, várias não, né? Mas eu tenho as minhas pupilas preferidas que estão sempre perto de mim, né? Que eu falo com elas, falo contigo, falo com a Laura, hoje a gente estava falando, né? Eu falo com a Joara, eu gosto porque eu gosto de ver como vocês aprenderão. Essa é a maior satisfação. Então, quando uma pessoa chega e faz a consultoria comigo e me dá o retorno, como acontece, doutor, eu fiz audiência, foi tão bom, eu estava melhor, eu estava segura. Isso é uma satisfação, né? Isso é que eu acho que hoje me dá muito prazer, realmente. Eu acho engraçado, porque se você tivesse aberto essa consultoria assim que eu saí e abri o escritório, eu ia ficar no teu pé. Luciane, uma consultoria, por favor. Mas ela nasceu. Eu ficava assim, ó, o que a Luciane faria nesse caso? Como é que ela pensaria? E eu me lembro bem que também teve essa necessidade de eu começar a andar com minhas pernas. Isso que era inseguro e ao mesmo tempo foi assim gratificante aprender, porque eu também passei a estudar muito, né? Então teve esse contexto que quando eu saí de lá, eu passei 8 anos estudando muito para concurso. Eu queria ser defensora pública federal. E, enfim, mas nunca parei de advogar, a verdade é essa. E aproveitei muito o meu estudo para advocacia. E depois concordei com o que foi meu sócio, que é advogado, e disse, Giovana, olha, se tu fizer 2, 3 processos aqui, tu vai ganhar o salário desse outro aqui que vai estar se matando, que vai te jogar lá para o final do mundo, né, para começar. Aí eu disse, e eu sempre fui empreendedora. Talvez essa veia de empreendedorismo também me levou a seguir esse caminho. Então, Lu, é muito bom ter você aqui, escutar todas essas histórias, né, assim, de um contexto, né, ao longo da sua trajetória. E eu queria saber um pouquinho, assim, sobre os desafios e se você tem alguma história mais, assim, inusitada que você gostaria de contar.
A história inusitada eu tenho várias, né? Eu me lembro até que nessa questão, até disso que eu tento mostrar, assim, como a inventariança dativa também, ela tem uma parte técnica, administrativa, mas jurídica também. Teve um inventário que eu peguei, que eu tinha aqui num, tipo um imóvel que era mais retirado, era um sítiozinho, e eu tinha que fazer a arrecadação dos bens, né? Ver o que que tinha para se inventariar. E lá tinha um galinheiro, tinha ganso sinaleiro, e eu tinha que contar aqueles animais para rolar para. E eu levei a minha mãe, porque minha mãe sempre ficava preocupada porque eu fazia isso e viajava para o interior. Ai, tu vai sozinha, eu vou contigo. Aí daqui a pouco ela me olhou e disse assim: Mas tu te formou em direito para contar galinha e ganso? Aí, aí eu disse: Meu Deus, como é que eu vou explicar para ela? Eu disse: Não, mãe, não é, mas é que eu estou fazendo uma arrecadação, né? Então tu vê que às vezes até a pessoa que o advogado pergunta, mas como é que tu faz, né? É isso também faz parte, né? Da Nossa, advocacia. E teve também uma história que eu gosto muito de falar, que foi que eu acabei vivenciando, advogando, porque quando um inventário não tem herdeiros, né, a gente fala que aí eu atuo, eu não sou inventariante, eu sou curadora de uma herança jacente, uma herança que não tem herdeiros, que a princípio não, que ela vai acabar indo para o estado, para o município, né, pela legislação atual é para o município, mas eu tive um desses casos que eu peguei dessa inventariança, que na verdade apareceu um herdeiro, que era uma pessoa que se dizia companheiro do inventariado, né? Então, só que seria uma relação homossexual, e foi a primeira ação de reconhecimento de união homossexual no Estado, e até ela tramitava nem em vara de família especializada, mas em vara civil, né? Então, também ali eu entrei, era uma época assim, aquilo lá foi em 1996, né? Então era um contato, era uma situação bem curiosa, bem inusitada, e que me levou a atuar, e aí é que eu faço o link que tu vê que como não é uma parte só administrativa, eu tive que fazer a defesa da herança jacente, né, me opondo àquela união estável, né, e na época se trabalhava muito com princípios, porque a gente não tinha nada na legislação que desse suporte a isso, né, então era bem interessante, eu estudei muito, na época eu me lembro que eu estudei muito Robert Alexi, coisa assim que depois que tu começa, já, claro que já se estudava, já se ouvia falar, mas que eu não me imaginava tendo que estudar para aquele processo, né? E eu acho que o grande desafio, assim como eu me proponho em consultoria a facilitar, né, a encurtar caminhos ou dar suporte ao caminho dos profissionais, não só que estão começando, porque essa situação de insegurança, de dúvidas, a gente tem sempre ao longo, eu tenho, né, e eu tive que também construir, ir construindo e adaptando a minha advocacia à modernidade, por um exemplo. E isso hoje acontece muito, né? Como a gente tem todo esse espírito hoje de reduzir litígio, né? Porque o litígio não é bom, o litígio é caro, o litígio é desgastoso, o litígio é danoso para todo mundo numa família em litígio, e a gente sabe que o judiciário demora para dar resposta, é caro, tem todo esse discurso que é verdade. A gente tem hoje, então, uma praxe de sempre quando o cliente chega e busca a situação de litígio, tu antes fazer contato com a outra parte, né, através de um advogado, tentar compor. Eu falo, assim, isso até na consultoria. Isso hoje, ele é uma prática, ele é uma praxe e ele encurta caminho. A gente sempre tem que tentar esse lado consensual. O meu desafio são vários, na verdade, não é um, são vários. Ele vai aparecendo no dia a dia, porque eu tenho que estar me adaptando, me atualizando em toda essa área. Então, realmente é muito complexo. E hoje eu olho e vejo como tu pode usar de outras pessoas da multidisciplinariedade para ajudar a construir a carreira hoje, né? Diferentemente de quando foi na minha época. Eu gosto muito da minha trajetória, mas ela foi daquele tempo, né? Hoje ela é outra, e até para eu conseguir dar consultoria, dar suporte para alguém, eu tenho que entender como é que as coisas funcionam hoje. Então é isso, eu acho que o desafio é permanente, mas muito legal, muito legal. Bom saber que você está fazendo isso, tá? Porque eu sei quanto você é competente. Eu tenho, assim, não só um carinho, mas eu tenho, primeiro, uma admiração por toda a sua trajetória. Eu também te acompanho, né? Venho te acompanhando. E que ótimo, assim. Como é que as pessoas ficam sabendo, que as pessoas, nos advogados, ou podem te procurar de repente, porque se quiserem se consultar contigo? eu uso o Instagram, né? Eu tô no Instagram, é @Luciane Faraco, e ali eu coloco, claro, alguma coisa de conteúdo da minha vida e desse trabalho, desse suporte que eu dou. Ótimo, excelente.
E assim eu vou encerrar hoje o Estratégia em Destaque, certo? Espero que tenham contribuído, espero que vocês tenham gostado, né, de conhecer aqui a trajetória da nossa querida Luciane Paraco. Muito E obrigada. até a próxima.